homônimos e parônimos, tudo bem? Conteúdo que cai nas provas, assim, ó, que você olha aquilo, aí você quer passar no corpo de tanto que tem aquilo ali na sua prova, tudo bem? Se você entender bem semântica, se você entender bem homônimo e parônimo, polissemia, ambiguidade, se você entender bem denotação e conotação, que são coisas fáceis, tudo bem? Estudadas isoladamente, você vai ver que é uma coisa muito tranquila. Quando você estuda isoladamente, depois você aplica isso no seu texto, você vai ver como você começa a interpretar e compreender melhor os textos. Tudo bem? Por quê? Porque você já tem um conhecimento prévio e começa a fazer uma melhor interpretação de texto. Então a semântica, ela está diretamente ligada com essa interpretação de texto. Mas vamos lá. Terminando essa aula, nosso acordão aqui, nosso acordão, hein? Terminando essa aula, a primeira coisa que você vai entender, o que é semântica e o que a semântica estuda, tá? Então, vamos iniciar os nossos estudos em semântica. Você vai aprender o que são palavras parônimas, tudo bem? As parônimas. Você vai entender também o que são palavras homônimas e a classificação das palavras homônimas, porque se essa classificação, se esses nomes técnicos caírem na sua prova, você não vai estranhar, você já vai saber o que é. Né? E normalmente a prova, quando ela tem uma questão especificamente, não estou nem falando da interpretação, porque às vezes tem as questões objetivas também sobre o assunto. Quando a prova tem questões objetivas sobre isso, ela também cobra essa nomenclatura técnica de você. Saber o que é um homônimo, um parônimo, homônimos perfeitos. A gente vai ver tudo isso hoje, tá? Fique em paz que você vai ver que não é nada demais. E vai ter um exercício no final, Não é uma lista de exercícios, é um exercício final para a gente só praticar um pouquinho o que a gente acabou de aprender, tá? Mas podemos, caso vocês queiram, fazer um dia aqui um simuladão, tudo bem? Um simuladão. Vocês sabem que eu gosto de trazer resolução de exercícios aí para vocês e nós às vezes fazemos uma aula inteira só de resolução de exercício detalhada, tudo bem? Se vocês quiserem, coloquem aí no chat para mim um sim ou não. E eu vou contabilizando aqui se vale a pena, se muita gente está querendo. Tô vendo já subindo sims ali, beleza? Tranquilo, gente? Tranks? Vamos lá. Conceito. A semântica, ela estuda a significação e a interpretação de uma palavra, de uma frase, de uma expressão dentro da língua portuguesa. Onde que a gente consegue ver bastante semântica? Por exemplo, o pessoal que vai fazer Enem, começo do próximo mês. A gente vê muito em charge, em quadrinhos, acontece bastante, em poesias, em textos literários. Você tem que ter um conhecimento da semântica para fazer uma correta interpretação muito bom, tudo bem? Um conhecimento excelente sobre isso. Vamos lá. Então, a semântica, só voltando aqui, só para a gente finalizar, a semântica, ela estuda, quando a gente fala assim, qual que é o significado, qual que é a semântica disso, né? Ela é a ideia, qual que é a mensagem que aquilo transmite. Quando eu falo para vocês a palavra não, presta atenção, quando eu falo para vocês a palavra não, ela não transmite uma ideia negativa. Vocês estão entendendo? Quando eu falo a palavra sim, ela transmite uma ideia positiva. Semanticamente, o sim, ele remete a algo positivo e o não remete a uma ideia de algo negativo. Tudo bem? Quando a gente vai, só para ficar mais claro, quando a gente vai falar de adjetivos, o pessoal fala, vamos só entender, vou exemplificar aqui para vocês. O pessoal fala assim, adjetivo é aquilo que qualifica, que dá qualidade a um substantivo, tudo bem? Então, adjetivo, quando a gente pega o conceito de adjetivo, normalmente em alguns lugares vocês veem os professores ou até os próprios livros falando, adjetivo é aquilo que qualifica. Vamos entender a ideia de qualificar? Eu digo o seguinte, adjetivo não é aquilo que qualifica, adjetivo é aquilo que caracteriza um substantivo. Ele traz uma característica. Por quê, professora? Porque a palavra característica, ela tem uma semântica, vamos dizer assim, neutra. A característica, ela pode ser positiva ou negativa. Vocês estão entendendo? Quando eu
falo que o adjetivo é aquilo que qualifica, que dá qualidade a um substantivo, a carga semântica que a palavra qualificar traz é algo positivo. Então, se eu falar o menino é feio, você não está dando uma qualidade desse menino. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, mesmo que a gente queira ler a palavra qualificar de forma neutra, é difícil, porque semanticamente ela traz uma carga de sentido de qualidade de algo bom, de algo positivo. Tanto que se eu virar e falar assim, fala uma qualidade do seu mozão, da sua mozoa. Você não vai falar que ele acorda de mau humor, é insuportável, ou que ela acorda muito puta, ou fica bravo com qualquer coisa. Não é verdade? Ela fica brava com você mastigando. Você não vai falar isso, porque isso não é uma qualidade, isso é um defeito. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando eu falo sobre qualificar, dar a qualidade. Então, quando eu falo que a semântica, ela implica no significado, na significação, na interpretação de uma palavra, de uma frase, de uma expressão dentro da língua portuguesa, é isso. Então, semântica é o sentido que nós damos àquilo. Beleza, gente? Eu quero saber se o conceito da semântica, esse conceito que eu simplifiquei aqui, se ele ficou claro para vocês. Coloca aí no chat para mim, nos comentários, sim ou não. Eu quero saber se mais pessoas entenderam, se ficou mais claro o conceito de semântica. Sim, sim, entendi, sim, perfeito. Esse é o meu objetivo, tá? Sem problemas até aqui. Beleza. Camila falou mais ou menos. Camila, estamos falando do significado, da interpretação. Quando eu começar a falar sobre homônimos e parônimos, vai ficar ainda mais claro para você. Aqui eu tô falando de verdade de um conceito um pouco mais técnico, né? Pra gente entender o todo. Quando a gente começar a funilar e começar a falar sobre homônimos e parônimos, vai ficar ainda mais claro para vocês, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Então, seguindo aqui, quando a gente fala de semântica, nós estamos falando de alguns aspectos da língua portuguesa. Então, o que a gente costuma estudar dentro da semântica, né? A gente costuma estudar sinônimos e antônimos, né? Então, palavras que têm significados parecidos e significado contrário, né? Todo mundo lembra o que é um sinônimo e um antônimo, né? Homônimos e parônimos, que vai ser objeto de estudo dessa aula agora. Polissemia e ambiguidade. A polissemia, ó, como o próprio nome já diz, poli, são vários significados, vários sentidos a uma mesma palavra, são várias coisas que a gente pode interpretar de uma mesma palavra. Ambiguidade é o duplo sentido. E aí, dentro disso, a gente também consegue encaixar aqui dentro a estilística. E o que a gente estuda dentro da estilística? Denotação e conotação, por exemplo, um dos tópicos da estilística. A gente também estuda funções da linguagem, figuras de linguagem, vícios de linguagem. Vocês percebem que quando a gente fala de semântica e estilística, a gente está falando bastante. Lá na plataforma, quem é aluno da plataforma vê que a gente separa todas as frentes de língua portuguesa, né? Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Então, quando a gente fala especificamente de semântica e estilística, nós estamos falando de língua. Estamos falando do seu conhecimento sobre a língua, sobre interpretação. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Então, aqui, quando a gente fala de semântica e estilística, a gente está falando um pouco mais sobre o seu conhecimento no idioma, as interpretações que você dá sobre o idioma também são levadas em consideração aqui. Mas, claro, também tem a parte gramatical e mais técnica que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá! O que são os parônimos, né? Hoje o objeto desta primeira parte da nossa aula, desse primeiro bloco, é nós estudarmos os homônimos, as palavras homônimas e parônimas. O que são palavras parônimas? Você já até conhece, se você só às vezes não sabia que esse era um nome técnico, tudo bem? Grafia e sons parecidos, mas com significados diferentes. Então, quando eu falo que as palavras são parônimas, é porque você escuta a palavra, você escreve a palavra, ela lembra uma outra palavra, mas o significado é completamente diferente. Então, eu falo assim, ó, aprender. Vocês estão na aula para aprender sobre parônimos. Então, nós estamos falando de aprender no sentido de conhecimento.
Apreender é capturar. Apreender o indivíduo, né? Então, a polícia apreendeu não posso nem falar, as armas, né? Então, apreender é capturar, né? Pegar. Observe como elas são. Elas não são idênticas na escrita, né? Então, eu tenho aqui, ó, aprender com um E só e o apreender tem 2 Es. Vocês percebem que são semelhantes no som, são semelhantes na grafia, ou seja, como eu escrevo, mas o significado é completamente diferente. Soar, o som, tudo bem? O som, sou. E suar, de transpirar. Você vai para a academia, você não soa, você sua. Você vai para a academia fazer lá o seu exercício, você sua e não soa. Mas observa como é muito parecido, né? O sino da igreja soa alto. Eu vou à academia e suo muito. Então, soar e suar são parônimos. Tenta sempre pensar assim, ó. Não é isso, tá, gente? Mas só para fazer uma ideia, o par. Um par de palavras que parecem na grafia e no som, mas o significado é sempre diferente. Tudo bem? Pensa sempre assim. Comprimento e cumprimento. Comprimento, qual que é o comprimento da parede? A parede, a gente até confunde bastante isso, né? O comprimento da parede é 4/3. Esse é o comprimento da parede. Cumprimento, a saudação, ou seja, aqui é com U e aqui é com O. Eu estou cumprimentando vocês. Então, aqui é com U e ali é com O. Isso são palavras parônimas. Flagrante. Então, flagrante, não. Aí já vai entrar lá nos homônimos. Já vou mostrar isso para vocês. Beleza? Deixa eu ver ali o que vocês estão colocando. Parônimos são parecidos, mas não é o mesmo significado, exatamente. E nem a grafia é igual. A grafia também não é igual, tá? Porque se for igual já não vai mais ser parônimo. Então, grafia e som parecido. Parecido não é igual, mas significados completamente diferentes. Beleza, gente? Parônimo é isso. Acabou parônimo. Onde que a gente se pega um pouco mais no tapa? A gente se pega um pouco mais aqui quando a gente começa a falar sobre homônimos. Homônimos. O que são homônimos, professora? Do que se alimentam? Como que eles cruzam? Onde eles vivem? Hoje nós vamos falar sobre isso. Homônimos são palavras com a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas significados diferentes. E aí nós vamos ter alguns tipos de homônimos. Eu trouxe até aqui para vocês a origem, né? Veio do grego, aí teve adaptação para o latim. Então, homos é igual, tá? Só para vocês lembrarem. Homos é igual e nome, ou seja, o nome igual. Então, isso daqui significa assim, ó. Nome igual. Nome igual. Tudo bem? Nome igual. Então, o que são palavras homônimas? Vocês já ouviram? Eu acho que vocês... Tem muita gente muito novinha aqui. Mas tem gente que fala... Antigamente a gente falava bastante sobre isso e ainda até hoje existe, tá? Mas eu acho que já não é mais tão comum falar sobre. Antigamente, tem muita gente que vai presa ou que tem, às vezes, o nome foi alguma coisa que aconteceu com o nome. A pessoa foi parar, sei lá, foi intimada para ir na delegacia ou qualquer coisa, porque uma pessoa que era homônimo dela, ou seja, que tinha o mesmo nome, praticou um crime. Sabe? Ou seja, sabe aquelas pessoas que têm um nome muito comum? Sabe? Maria da Silva. Tem muitos homônimos. O que são homônimos? Porque são palavras com a mesma grafia, com a mesma pronúncia, mas o significado é diferente, ou seja, pertence a pessoas diferentes. A Maria da Silva foi intimada a ir à delegacia, mas não era aquela Maria da Silva, era uma outra, mas são pessoas homônimas, que têm o mesmo nome, Vocês entenderam? O nome da minha mãe foi pro Serasa por isso. Acontecia mesmo, Ju, eu não sei como que é hoje, mas acontecia com uma certa frequência, certo? Já acontecia mesmo. E ainda vir pro Serasa, você ainda tenta resolver e tal, ainda é uma dor de cabeça. Agora você imagine a galera que ia presa por causa de homônimo.
Acontecia muito. Por isso que tem negócio de digital, de coisa, para ver se bate. Por quê? Porque para evitar. Se uma pessoa tem o mesmo nome que a outra, como que eu identifico que não é você que fez aquele crime? Por causa da digital, porque outras características. Tem que ter um jeito, porque tem muita gente homônima, com o mesmo nome. Então tenta lembrar disso. O homônimo é a mesma grafia, a mesma pronúncia, só que significados diferentes. Só que aí a gente vai entrar na classificação das palavras homônimas. Aí o pessoal acha difícil, mas não é difícil não. Porque parece que a palavra é difícil, né? Fala assim, homônimas homográficas, homônimas homófonas ou homônimas perfeitas. Calma, não desiste de mim, vem aqui comigo que eu vou te explicar uma por uma, você vai ver que não tem nada demais, tá bom? O que são palavras homônimas consideradas homógrafas, beleza? Mesma grafia, pronúncia diferente. Mesma grafia, pronúncia diferente. Você tem que lembrar sempre assim, ó. Se ela é homógrafa, olha o grafia aqui, ó. É a parte que você escreve, tá? O grafa é a grafia. É a parte que você escreve. Então você lembra assim, ó. Se for homônima, homógrafa, é porque tem a mesma grafia, pronúncia diferente. Então eu falo assim, colher, que é o verbo, e colher, que é o substantivo. Tudo bem? Olha a pronúncia como muda, né? Então, mesma grafia, pronúncia diferente. E nesse caso, semanticamente, é a pronúncia que vai te ajudar a entender o contexto. É a pronúncia que vai te ajudar a escrever, a entender o contexto, tudo bem? Seguindo aqui. Sede, que é o lugar, e sede, que é a vontade de beber. Estou com sede. Ninguém vira e fala, estou com sede, certo? Então eu tenho a mesma grafia, só que a pronúncia é diferente. E neste caso, a pronúncia que nos ajuda a entender o contexto, a distinguir o que eu estou querendo dizer. Eu estou com sede, certo? Eu estou com sede e a sede da empresa fica na Avenida Paulista. Tudo bem? O que eu coloquei aqui? Almoço. Ah! Almoço. Eu monto a aula e eu fico assim, o que eu coloquei aqui? Gente, que professora doida é essa que colocou isso aqui? Almoço, substantivo. Nossa senhora, hoje o almoço foi uma delícia. Eu almoço, verbo. Eu almoço, verbo. Isso daqui entra um pouco no que a gente chama, não vou entrar nesse detalhe porque isso nem é importante para vocês, isso daqui é só para pessoas que estudam academicamente isso e precisam disso para estudos acadêmicos. Entra um pouco no que a gente chama de plural metafônico, tá? Não é plural metafônico. Porque a gente muda a palavra de acordo onde a gente, por exemplo, às vezes coloca uma acentuação ou coisa do tipo, beleza? Então, fica aí essa dica para vocês. Todo mundo conseguiu entender? Não se preocupem com isso, tá? Isso daqui não é cobrado de vocês de forma nenhuma. Isso daí é mais a parte acadêmica mesmo. Almoço, eu gosto do meu almoço é uma delícia. Eu almoço todos os dias no mesmo restaurante. Tranquilo até aqui? Tenta sempre lembrar isso aqui, ó. Homógrafas. Trabalha na grafia, mesma grafia e a pronúncia é diferente. Por quê? Se elas forem homófonas, nós estamos falando da mesma pronúncia e a grafia diferente. Agora vai mudar. Por quê? Quando a gente fala aqui, a gente está falando da fonética. Fono, sabe a fonoaudióloga? Ela não trabalha a parte de som, como você fala, certo? A fonética, a questão do som é trabalhada aqui também, beleza? Então, o que é palavras homônimas homófonas? Mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som e grafias diferentes. Então eu falo assim, ó, cerrar, de fechar, e cerrar, de cortar. Você pode cerrar a porta para mim? Ou seja, você pode encostar ali, puxar e fechar a porta para mim? Então esse cerrar com C, grafia diferente, só que esse cerrar com S é o de cortar. Eu vou serrar a madeira. Tudo bem?
Então, palavras com a mesma pronúncia, ó, fono, tenta lembrar disso, gente, fono, som, o som. O som é igual, tudo bem? Mesma pronúncia, só que a grafia é diferente, certo? Espiar, espiar, de espionar. Eu estou espiando aquele cara. Eu fico, os caras ficam mandando, tô espiando tudo que ele faz. Eu mando foguinho no Instagram, né? Sim, isso aí, sessão, sessão e sessão, é isso mesmo. Sessão, não, do nada, né? Do nada. Mas é isso mesmo. Olha só, manda foguinho, eu estou espiando, eu estou olhando, eu estou observando, certo? E espiar com X, que é levar a culpa, sofrer castigo. O pessoal usa muito isso daqui, até de uma forma errada, mas o conceito é diferente, mas o tal do bode expiatório. O bode expiatório. Vocês estão enxergando aqui com X? Tudo bem? Esse daqui. Então, são palavras homônimas, homófonas. Grafia diferente, a pronúncia é a mesma, tá? Acento, o acento, sinal gráfico, acento agudo, acento da crase, né? O acento, nossa, esqueci o nome do acento, gente. Grave, acento grave, que é a crase, né? Todo mundo lembra? Acento grave, que é a crase. Acento agudo, acento circunflexo, certo? E o acento com SS, que é o lugar de sentar-se, onde você senta. Então, mesma pronúncia, grafia diferente. Observa como que semanticamente o contexto vai ter que te ajudar a entender, né? Se alguém vira para você e fala assim: o assento da sala do presidente é muito confortável. Você, semanticamente, pelo seu entendimento da língua, você sabe que a palavra assento como sinal gráfico existe. Mas você não vai associar nesta frase que o assento da sala do presidente é confortável, você não vai associar que é aquele assento. Você vai entender que é o lugar de sentar. Só que eu não te falei disso, mas você entendeu pelo contexto. Você já entendeu pelo contexto. Tudo bem? Tranquilo, gente? Certo? E o que são homônimas perfeitas? Mesma pronúncia e mesma grafia. Mesma pronúncia e mesma grafia, tá? Caminho, o caminho é longo, o caminho é longo. Eu caminho pela estrada. Eu caminho pela estrada. Então, aqui, esse caminho é verbo e este caminho é um substantivo. Então, aqui a gente tem aquilo que é perfeito. O que é perfeito? Mesma grafia, mesma pronúncia. Mesma grafia e mesma pronúncia. Mesma pronúncia, mesma grafia. Por isso que é perfeito, porque combina em tudo, beleza? Morro e morro. Morro, substantivo. O morro é muito alto, que é o substantivo monte, né? E morro do verbo morrer. Eu morro de amores por você. Eu morro de amores por vocês. Tudo bem? Eu sou uma fofa, não sou? Eu não tô fofa hoje? Eu tô fofa hoje. São, que é um adjetivo, ou seja, com saúde, né? Mente sã, corpo são, não é assim, gente? Mente sã, corpo são, com saúde. E são do verbo, né? Eles são incríveis. Eles são incríveis, que é o verbo ser. Beleza? Fácil, não é? Fácil, vai, gente. Acabou. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês escolham um homônimo ou parônimo e coloque aí nos comentários para mim. Homônimos, eu vi que vocês já estavam até colocando, ó, renda e renda, perfeito, como perfeitas, né, como homônimos perfeitos. Assistir, de prestar socorro, e assistir no sentido de ver, de ser espectador, perfeito, é isso mesmo. Só que, neste caso, na verdade, aqui muda o significado, né? Muda o significado. E aí vai mudar também, aí não tem nada a ver com a aula, mas vai mudar a regência. Tem que ficar atento à regência disso daqui. Pamba é uma homônima perfeita. Para, não sou. Não sou, gente. Às vezes um pouco. Não sou. Beijo pra vocês, uma boa noite, um bom descanso. Até segunda-feira. Tchau!